Então, pessoal, como que, uma vez que nós definimos a semântica de uma linguagem utilizando essas regras de inferência, como que nós podemos utilizá-las para, de fato, definir o significado de um determinado programa, de uma determinada expressão que nós escrevemos na nossa linguagem? Então, digamos que, por exemplo, eu tenho uma expressão na nossa linguagem aqui para ficar mais simples, em vez de escrever iConst, eu escrevi apenas C como construtor que faz o invólucro ao redor de uma constante inteira, mas eu acho que vai ser simples de vocês entenderem quando vocês olharem depois. É, Como então que eu uso as regras de inferência para definir qual que é o valor inteiro, em termos da interpretação da aritmética normal, que eu vou obter a partir dessa expressão? Para fazer isso, a forma como nós utilizamos regras de inferência é construir aquilo que nós chamamos de árvore de derivação. Uma árvore de derivação é uma sequência de aplicações de regra de inferências de forma estruturada, tal que compõe uma árvore, que me permite concluir alguma coisa. Nesse caso aqui, a nossa conclusão vai ser o fato de que essa expressão é avaliada com um determinado valor. Então, ao construir uma árvore de derivação, eu tenho como raiz aqui a minha conclusão e eu vou criando sub-árvores a partir de como eu vou é, derivando as premissas que vão ser necessárias para que eu finalmente derive a conclusão. Então, eu sei que para poder fazer a avaliação, diga-se de passagem, eu vou utilizar as regras de inferência de Big Step Semantics para que a árvore de derivação fique mais compacta e como eu falei anteriormente, nessa linguagem simples não tem tanta diferença assim, entre a Big Step Semantics e a Small Step Semantics. Então, como eu falei, eu vou ter aqui uma árvore de derivação, então a primeira coisa que eu vou determinar, como eu sei que esse daqui vai fazer parte da minha conclusão, eu vou ter então peraí, eu vou ter então aqui essa linha que vai representar a aplicação de alguma regra que vai me permitir fazer a conclusão daquilo que eu vou concluir. Como nós lembramos aqui, voltando, eu tenho aqui a regra que corresponde à avaliação do plus, que é aquele operador que eu tenho, e para poder fazer a avaliação do plus, eu tenho que a primeira subexpressão deve ser avaliada para um determinado valor e a segunda deve ser avaliada para outro valor. Aquele plus está sendo aplicado tal que a primeira expressão é uma constante. Então, com essa regra, eu sei que a partir de um construtor constante sobre um número inteiro, eu consigo obter o número inteiro, que é justamente o valor que eu vou querer para poder fazer a avaliação dessa expressão aqui depois, certo? Então, eu sei que C de 0 avalia para 0 com a regra I const. Opa, a regra é eval IV I const. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma nova árvore de derivação, que é uma sub-árvore da árvore maior que eu estou construindo aqui, em que a raiz dessa sub-árvore é a conclusão que eu gostaria de obter, que é justamente a avaliação dessa primeira subexpressão aqui, da minha expressão total que eu quero avaliar, e eu já posso diretamente fazer a avaliação dessa subexpressão, porque para aplicar a regra IV iConst eu não preciso de nenhuma premissa. Eu posso diretamente concluir isso daqui, que é aplicar o construtor iConst, né, que eu abreviei aqui com C, a um determinado número inteiro, me dá diretamente o número inteiro que está sendo envolvido aqui pelo construtor. Bem, para fazer a avaliação dessa primeira subexpressão aqui do plus foi bem simples, porque era meramente uma constante, mas para fazer a avaliação... Eita, eu esqueci um parênteses aqui. Para fazer a avaliação dessa segunda subexpressão vai ser um pouco mais complexo, porque ela própria, para eu poder fazer a avaliação de um minus, eu preciso avaliar as subexpressões, né? Então, eu vou novamente seguindo o mesmo processo que eu estou seguindo aqui com essa expressão mais complexa do plus. Eu vou ter que, isso daqui vai ter que estar na conclusão de alguma árvore de derivação, uma sub-árvore que vai me permitir avaliar. Então, eu vou repetir aqui, minus C3, C2, e eu sei que para poder fazer a avaliação desse cara, eu tenho que avaliar cada uma
das subexpressões que fazem parte dele. E de forma similar ao que eu tive a primeira subexpressão do plus, essas duas subexpressões são justamente construtores constantes, né? Construtores de constantes. Então, eu sei que o C aplicado a 3, o iConst aplicado a 3, eu concluo o 3 com a aplicação de ev iConst. Eu vou escrever vic para ficar mais curto. E do C2 eu vou concluir 2 com a mesma regra. Então pronto, o que nós temos aqui agora são duas premissas, tais que as expressões que eu tenho no lado esquerdo da regra de avaliação já foram avaliadas, porque eu pude aplicar essas regras. Então eu tenho valores que correspondem às avaliações das subexpressões do minus, o que significa que eu posso aplicar a regra que me permite avaliar o minus, que é a regra ev minus, que vai dizer que a avaliação dessa expressão é a subtração do resultado das avaliações das subexpressões, ou seja, 3 menos 2, que é 1. Então, agora, de forma similar a quando eu puder avaliar o minus, eu vou poder avaliar o plus, porque as duas subexpressões já foram avaliadas como valores inteiros. Então, eu sei que com a regra ev plus, eu posso avaliar o plus como a soma dos valores aos quais as suas subexpressões correspondem, 0 e 1. Então, 0 mais 1 é 1. Então, como esperado, quando nós começamos esse exemplo, a soma de 0 com 3 menos 2 é justamente 1. Então, é assim que nós construímos uma árvore de derivação. Isso daqui é uma árvore de derivação, uma derivation tree. Que é aquilo que nós obtemos quando nós aplicamos uma série de regras de inferência. Naturalmente, eu construo uma árvore. E porque eu tenho aqui a raiz, isso aqui é a raiz da árvore, e eu tenho as folhas, que são as aplicações de regras que não têm premissas. Essas são as folhas das árvores. Pronto. E assim que eu construo uma árvore de derivação, eu tenho que começar de uma raiz, vou construindo os ramos com as subárvores através da possibilidade de aplicação de regras. E aí, quando eu chego em folhas, eu posso finalmente determinar qual que é a avaliação das expressões.